Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o significado de venerar. Muitas pessoas, ao buscar o significado da palavra venerar no dicionário, acabam confundindo ainda mais a veneração que é dada aos santos com a adoração que é dada somente a Deus. Então, vamos ao dicionário para podermos compreender isso melhor. Vou deixar aqui na tela o dicionário que eu estou usando, tá? Para que vocês também possam consultar. Venerar. O primeiro sentido dessa palavra: dedicar referente respeito e deferência a. Ter grande consideração por. Reverenciar. Tem também aqui um segundo significado que é render culto a. Cultuar, adorar. Aí acontece que aquela pessoa que está procurando no dicionário o sentido de venerar, porque alguém já disse que venerar significa adorar, acaba aqui confundindo às vezes mais e tendo aqui também uma falsa conclusão e passa a pensar que venerar significa, em todo caso e em toda situação, adorar. E não é assim. Aqui nós devemos entender que o dicionário dá vários sentidos para a palavra veneração. Eu vou ficar aqui com dois deles para que a gente venha ver de forma bem distinta cada um desses sentidos. Eu vou ficar com reverenciar. Nós podemos também entender que a veneração que é dada aos santos é uma forma de reverência somente. E também vamos ficar com o sentido de adorar, para que nós fazemos uma distinção entre as duas coisas. Até aqui nós já concluímos que veneração pode assumir tanto o sentido de reverenciar, ou seja, a palavra venerar, ela pode significar uma simples reverência e também que pode significar realmente a adoração. Agora, como fazer aqui uma distinção entre essas duas coisas? Eu creio que uma forma bem simples de compreendermos isso é entendermos a veneração como uma forma de honrar alguém de maneira limitada, de maneira restritiva. Já a adoração é o culto que é prestado somente a Deus, e esse culto ele é de forma absoluta. É um meio de honrar de forma completa, de forma absoluta, sem restrição nenhuma, sem reserva. Até aqui nós já entendemos que veneração pode significar reverência e também adoração, correto? Ou seja, quando eu vou venerar, posso reverenciar, posso adorar. Isso é veneração. São dois sentidos da palavra venerar. Até aqui, muito claro. Mas alguém pode questionar: existe essa distinção nas Escrituras? A Bíblia mostra a veneração no sentido de reverenciar alguém e também no sentido de adorar? Sim, com certeza. Nós podemos ver, por exemplo, na passagem no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 4. Veja só o que diz o texto. A mulher tecoíta, pois indo ter com o rei e prostrando-se, grave isso, com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: salva-me, o rei. Então aqui nós vemos que essa mulher prestou uma reverência e de forma prostrada perante o rei, e isso não foi adoração. Ou seja, fez um gesto que muitos
julgariam, né, que seria um ato de adoração. No entanto, não foi. Foi apenas um meio de reverenciar, de venerar aquele rei. Agora vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Veja aqui a distinção da veneração que nós vimos anteriormente no sentido de reverência, para o que vamos ver agora, que é no sentido de adoração. Diz assim o texto: Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós vemos aqui duas atitudes semelhantes, duas situações onde as pessoas fazem gestos semelhantes. Ou seja, no primeiro texto, a mulher ela se prostra em reverência. Aqui nós vemos que João, ele se prostra para adorar. O que mudou de um texto para o outro? No primeiro texto, nós vemos uma situação em que a pessoa está venerando, assim como a igreja faz para com os santos, de forma a reverenciar. Já no último texto, nós vemos que a pessoa, ou seja, o apóstolo João, ele faz a mesma gesticulação. Ele se prostra também. Agora, o que muda? O que mudou? A intenção da pessoa, que é algo interior, mudou. Aqui já seria num sentido de adoração. E ele foi, de certa forma, censurado ali pelo anjo. Aquilo não deveria acontecer. Então, como que uma pessoa pode acusar, de certa forma, a igreja de adorar os santos, sendo que a adoração depende da intenção e só Deus conhece o coração? Então, aqui fica muito claro que a reverência, aquela honra que é dada aos santos, não é uma honra absoluta. Não é a adoração que é dada somente a Deus. E que, eu repito, vai depender da nossa intenção para distinguir o que é uma veneração no sentido de reverência e a veneração no sentido de adoração. O que vai definir a questão é a intenção do nosso coração. E só Deus pode julgar isso. Espero ter sido claro. Em resumo, a veneração, ou seja, o ato de venerar, que pode ser dado tanto aos santos, né? Aquela veneração pode ser dada ao pai, que a Bíblia manda honrar ao nosso pai, à nossa mãe. Aquela veneração que pode ser dada ao presidente da República, uma veneração no sentido de reverência, ela é de forma limitada e não absoluta. Agora, a veneração que é dada a Deus, isso é adoração. E eu já expliquei por quê. Porque de forma absoluta, sem restrição, de forma completa. Ou seja, a honra máxima e, como eu já disse, absoluta, que é dada a Deus. Isso é adoração. Espero não confundir. É veneração, reverência, honra de forma limitada e veneração no sentido de adoração, honra de forma absoluta. Peço que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, né? Peço que também curtam o vídeo e que compartilhem e que estejam acompanhando os próximos vídeos do nosso canal.